Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vinde e ilumina nossa mente para que possamos compreender a palavra de Deus e dai-nos um coração dócil para acolhê-la e vivê-la. O texto da nossa Lexio Divina, Marcos 12, de 1 a 9. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros, e dará a vinha a outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, o mestre mais sábio que já existiu, porque além de ser homem, é Deus, homem que nunca pecou, justamente veio acabar com o pecado, matar o pecado, destruir o pecado, por isso que tem sabedoria plena, e é também Deus. E ele é mestre em ensinar, e se utiliza muitas vezes de parábolas, e o valor da parábola é porque nos aguça a mente, a memória e o raciocínio, nos faz refletir, nos faz pensar além do que está escrito, que está dito. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, tomaram para si essa parábola, e era isso mesmo que Jesus queria, para lhes fazer refletir. E quando Jesus faz-os refletir, é no sentido de que se arrependam e mudem de conduta, mudem de vida, reconheçam suas faltas e, assim reconhecendo, possam mudar. Jesus faz-os pensar desde a criação do mundo, nessa parábola da vinha. A criação do mundo, Deus, em primeiro lugar, cria todas as possibilidades necessárias para que seus filhos amados, criados à sua imagem e semelhança, o ser humano, possa ter uma boa qualidade de vida. E a exigência dele é que venha a viver como irmãos, submetido à vontade divina. O desejo de Deus é que eles, as suas criaturas, os seres humanos, possam viver de acordo com o projeto inicial do Pai. E como desviaram-se muitas vezes, Deus enviava profetas. Deus enviou, inclusive, Moisés, que os libertou, e depois Davi, seu servo, e muitos outros. E é interessante quantos profetas, a maioria deles, que exortavam o povo a uma mudança de vida, exortavam a um arrependimento da forma como vinham vivendo, e eram rejeitados. O verdadeiro profeta normalmente era rejeitado, muitos morreram. E Jesus fala sobre isso. E aqui ele se declara Deus, ele se declara o Filho amado de Deus. Por fim, diz a parábola de hoje, citada por Jesus, ele mandou o seu Filho amado, o Filho amado, ele próprio,
e também a esse o mataram. Jesus, naquele primeiro momento, se referia aos escribas, aos doutores da lei, aos sacerdotes. Agora se refere a você, se refere a mim. Ele nos deu vida, ele nos deu plena graça pela vida, nos deu inteligência, nos deu capacidade de trabalho, nos deu capacidade de raciocinar, de fazer opção, fazer um discernimento entre o bem e o mal. E ele nos deu a graça do conhecimento dos seus mandamentos. Ele se revelou a nós e revelou o caminho que nós devemos trilhar. Ele deixou 2 mandamentos principais: o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Essa cobrança que Jesus se refere aqui, que é uma dívida que nós temos com Deus, uma dívida de amor. Ele nos deu toda a condição de vida, nos possibilitou tudo isso. Agora o que ele exige de nós? Que vivamos como dependentes que somos dele. Reconheçamos que somos criaturas e ele é o Criador. E como criaturas do Criador, devemos viver de acordo com ele, com o nosso Pai. Devemos viver de acordo com o Evangelho que ele nos deixou. Devemos viver de acordo com os seus mandamentos. Devemos viver de acordo com a nossa origem, imagem e semelhança de Deus. Nós não seremos felizes se não estivermos em contato, em união direta com Deus, em submissão à vontade de Deus. Não é o bem material, não é o dinheiro, não é o ter, nem o prazer, não é o ser, não é a matéria que vai nos trazer felicidade plena. Teremos alguns momentos de prazeres, alguns momentos, mas a felicidade plena, já aqui, agora, começa nessa submissão total à vontade de Deus. A submissão à vontade perfeita de Deus. A nós amoldarmos a nossa vida ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui, concretamente, ele diz, devolver um pouco. Vamos pensar isso em tempo. Ele nos dá 24 horas por dia. 24 horas. Dessas 24 horas, quanto tempo nós devolvemos a ele para estar em unidade com ele? Para a oração, para a Santa Missa, para um grupo de oração? Sim, nós precisamos pensar nisso. Ele pede um pouco do tempo que ele nos dá. Ele nos pede também o sustento da sua obra, a devolução do dízimo. Sim, porque sem o nosso dízimo, a obra de Deus não se sustenta, a igreja não se sustenta. O projeto de Deus exige a nossa participação. A graça de Deus exige a nossa participação. E a nossa submissão ao Senhor. Ele, o Filho amado do Pai, que veio para nos resgatar. E esse resgate implica a nossa aproximação com Ele, a aceitação de Jesus, a aceitação do seu Evangelho. Que compromisso nós fazemos com o Senhor? De aceitar o seu Evangelho, de devolver um pouco do nosso tempo a Ele, para estar com Ele, para fazer oração com Ele, para estarmos juntos dEle. Sim, Ele nos dá um dia com 24 horas, por que não dedicar um pouco desse tempo a Ele? Também as posses que Ele nos possibilita, o dinheiro que Ele nos possibilita, por que não devolvermos parte daquilo que Ele nos possibilita, que é graça dEle, para o sustento da sua obra, sustento da sua igreja? Pensemos nisso. Depois, façamos esse compromisso e contemplemos a graça de Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.